And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. That's right. Esta é a segunda e última parte do sermão Um Absoluto. Esta mensagem, intitulada Um Absoluto, foi pregada pelo irmão William Marion Branham, no dia 4 de março de 1963, segunda-feira à noite, no City Auditorium em Houston, Texas. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em julho de 2007. Para que mais pessoas tenham acesso a esse material cristão, compartilhe este vídeo, deixe seu like e comentário, assim a plataforma faz a divulgação para que outros encontrem esta mensagem. Esperamos que seja de bênção para todos que ouvirem. Ao traduzir este sermão, eu fiz um pequeno resumo que pode ser usado como um pano de fundo. Dessa forma, você pode entender melhor o contexto por trás deste sermão, entendendo melhor do porquê o irmão Branham faz certos comentários. Portanto, antes de continuar esta segunda parte, vamos relembrar este resumo mais uma vez. Em janeiro de 1950, o Dr. W. E. Best, um ministro da Igreja Batista, propôs um debate no Coliseu Sam Houston a fim de tentar desmascarar William Branham como um impostor e falso curador divino. Para tal, ele contratou 2 fotógrafos do estúdio Douglas, o Sr. James Ayers e Ted Kipperman, a fim de cobrirem o evento. Na ocasião, F. Bosworth aceitou o desafio em defesa do Evangelho e do ministério de cura divina do irmão Branham, foto ao lado. Após o debate ter sido encerrado, com a visível derrota do Dr. Best, o irmão Branham subiu até a plataforma e testemunhou da coluna de fogo que sempre lhe acompanhara desde o seu nascimento. Ayers e Kipperman, que haviam tirado algumas fotos naquela noite, inclusive do irmão Branham, mais tarde foram surpreendidos ao verem a mesma coluna de fogo aparecer em uma das fotos reveladas. A pedido de Gordon Lindsay, um dos administradores das campanhas Branham, foi requisitado os serviços de um perito e agente do FBI, George J. Lacey, para examinar o negativo da foto, o qual declarou ser autêntico. 14 anos mais tarde, um dos sobrinhos de Ted Kipperman, que era de família judia, se envolve em um crime e acaba sendo sentenciado à pena capital. William Branham é chamado às pressas, inclusive pelo próprio Dr. Best e sua esposa, por meio de um telegrama de 3 páginas, relatando-lhe o incidente e pedindo que interviesse junto ao juiz em favor do rapaz e de outra moça, a fim de que suas vidas fossem poupadas. É nestas circunstâncias em que ele retorna a Houston após tanto tempo e prega esta mensagem, incentivando as famílias presentes a confiarem na defesa de Deus, que poderia livrá-los da morte, mudando o coração do juiz, exatamente como fizera com Paulo quando perseguia os cristãos em Damasco. O que sabemos é que os jovens não foram condenados, conforme ele mesmo relata na mensagem pregada em Shreveport, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, para Harvard 60-62. Conforme esta mesma referida mensagem, pouco antes desta reunião em Houston, ele se encontrava no Canyon Sabino, onde lá obteve a resposta de Deus da razão, dele ter sido enviado por uma visão a Tucson. Na ocasião, ele viu uma espada ser colocada em suas mãos e uma voz que lhe dizia: "Esta é a espada do rei. Não tenhas medo, você não irá morrer. A palavra foi colocada na tua mão, é o teu ministério." Tentando fazer um serviço, parágrafo 58. Após a reunião de Houston, ele retorna às montanhas para caçar javalis, e então, no Monte Pôr do Sol, ele tem um encontro com 7 anjos que lhe ordenam a voltar a Jeffersonville, para pregar sobre a abertura dos 7 selos. Este encontro com os anjos foi acompanhado por um outro evento anterior,
ocorrido 4 dias antes da reunião em Houston, quando no dia 28 de fevereiro, no estado do Arizona, uma alta nuvem foi registrada por inúmeras câmeras fotográficas, tornando-se matéria de várias revistas. Apesar de tudo indicar que estes dois eventos, o do aparecimento dos anjos ao profeta e da foto da nuvem, terem ocorrido em datas diferentes, o irmão Branham defendia que esta nuvem fora formada pelos mesmos anjos que lhe apareceram, todavia relatando-os como um fato único. Alguns críticos afirmam, portanto, que ele teria mentido ao ter tomado conhecimento da nuvem antes das fotos serem publicadas, a fim de forjar méritos para o seu ministério, uma vez que ele não fez menção dela nesta mensagem. Contudo, na mensagem "Vem e segue-me", parágrafo 7, o irmão Branham afirmou que a nuvem poderia ter aparecido dias antes ou depois dele ter estado lá, quando os anjos lhe apareceram. Por conseguinte, ainda que isolados, tratavam-se de eventos de mesma natureza. Ouça agora com bastante atenção o sermão Um Absoluto, entregue por William Branham no dia 4 de março de 1963, em Houston, Texas. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixar seu like e comentário. Temos usado os recursos à disposição neste tempo presente para apresentar para todos a mensagem precursora de segunda vinda de Jesus Cristo, da forma mais audível e visível possível. Esperamos que seja de bênçãos para todos. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Todo mundo criando o seu próprio absoluto. Quando temos um absoluto, e que é a palavra do Deus vivo, isso resolve para sempre, não importa o que qualquer um diga. Isso é quase como ter chegado ao ponto, como foi nos dias dos judeus. Todo mundo tinha o seu próprio absoluto. Porém, todos falharam, como os faraós e assim por diante. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Ele a dá. E os céus e a terra passarão, mas ela nunca passará. Eu gosto disso. Agora nós não temos muito tempo, então apenas olhe por alguns minutos para umas poucas pessoas que enfrentaram certas crises e das vezes em que a morte estava próxima, semelhante a como estamos esta noite, e se agarraram a um absoluto. Vamos entrevistar alguns deles. Vamos voltar a uma velha história que é familiar a todos nós. Nos dias quando o pecado havia se acumulado no mundo até Deus se aborrecer e ficar cansado disso, e o mundo estava prestes a ser destruído. E Deus deu a Noé um absoluto que era a sua palavra. E não importa, esse absoluto era a salvação daquele povo. Noé sabia que o mundo estava para morrer. E Deus deu a ele um absoluto, e esse era a sua palavra agora para salvar o seu povo da morte. Agora, qual foi o absoluto para salvar o povo da morte nos dias de Noé? Foi a palavra de Deus. Esse era o absoluto, não importa o que qualquer um dissesse. O que a ciência dissesse. Não existe chuva lá em cima. Podemos fotografar a lua com nossos instrumentos. Não existe chuva lá. Como que a chuva vai cair? Se Deus disse que haveria chuva, Deus pode pôr chuva nos céus, se Ele assim o disser. Noé seguiu em frente com os seus negócios, repousou e foi preparar uma arca para a salvação do povo. Pois havia um absoluto dado ao povo para que eles se salvassem, se caso aceitassem o caminho provido por Deus por esse absoluto. Então, às vezes, quando aceitamos o absoluto, eu gostaria de dizer isso por causa dos pais desses filhos que eu quero narrar a você só por um momento. Agora, às vezes, quando aceitamos, somos postos à prova para ver se realmente cremos nisso. Deus constantemente faz isso e Deus opera. Ele não pode mudar o seu programa porque Ele mesmo é a sua palavra.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, sempre é Deus. Quando ele é chamado para ser posto em cena para atuar e a decisão que ele deve tomar, ele tem que permanecer com aquela decisão. Ele não pode mudá-la, porque ele é infinito. Agora eu posso mudar minha decisão, você pode, porque somos finitos. Portanto, cometemos erros. Porém, Deus não pode mudar sua decisão, porque ele é infinito e sua decisão é perfeita. Ele não pode dizer, eu estava errado aqui e mudarei minha decisão, porque isso mostraria que Deus poderia mudar, e Deus não pode mudar, nem sua palavra pode mudar. Ele é sempre o mesmo. Então Deus provou Noé após ter aceitado o seu absoluto. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta atrás dele. Não hesitaram em dizer, agora pela manhã estará nublado, e haverá trovões e relâmpagos, e a chuva cairá. Mas sabe, no dia seguinte, o sol surgiu tão brilhante como sempre. Eu imagino os crentes fronteiriços que disseram, vamos subir. Pode ser que o velho homem esteja certo sobre isso. Então talvez a ciência esteja errada, que poderia haver chuva lá. Mas lembre-se, nunca havia chovido antes. Porém, no segundo dia o sol estava tão brilhante como sempre esteve. No terceiro, quarto, quinto, sexto e também no sétimo dia. Mas Noé havia subido alto no andar de cima ao ponto de poder observar o céu. E naquela sétima manhã, quando chegou o tempo em que o povo já havia rejeitado o absoluto de Deus como meio de salvação, de salvar as vidas das pessoas, a chuva começou a cair e os esgotos se encheram. E o barco começou a subir e levou a Noé e a eles a salvo. Claro, porque eles estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Não importa quão ruim isso pareça e quão escuro isso fique. Ainda assim, creia no seu absoluto. Moisés, ora, ele havia tentado salvar a vida daqueles pobres hebreus, e eles eram tão maus quanto aqueles 2 filhos que estamos tentando salvar esta noite. Eles eram escravos e os matavam aleatoriamente, sempre que desejavam. E Moisés sentiu em seu coração que aquilo não era a vontade de Deus. Então ele tentou fazer isso através da instrução. Ele tentou fazer isso através de seus próprios esforços e descobriu que miseravelmente havia falhado. Certas coisas que ele mesmo fez não estavam corretas, porque ele tirou a vida de outro homem. E aquilo não estava certo. Depois ele foi para o deserto e ficou lá por 40 anos. Mas um dia ele estava pastoreando ovelhas do outro lado do deserto e havia uma luz em uma sarça. E quando Moisés se aproximou daquela luz, a voz de Deus falou a ele da coluna de fogo que se encontrava detrás daquela sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, tire os seus calçados, porque o lugar em que você está é santo. Tenho ouvido os gemidos de meu povo. Tenho ouvido suas reuniões de oração. Tenho recordado que fiz a eles uma promessa. Que coisa se aquilo não fosse o suficiente para incendiar os corações dos crentes cristãos esta noite. Eu sou Deus. Lembro-me do que prometi. Quão bíblica era aquela voz. E ele disse, Moisés, eu estou te enviando para libertá-los. E Moisés, é claro que, como eu havia dito no começo, quando você agarra aquele absoluto de Deus, isso te leva a fazer coisas que, bem, algumas vezes ridículas aos olhos das pessoas. Pode você imaginar um homem que havia fugido dos egípcios, na manhã seguinte contemplar este absoluto? Esta palavra de Deus falou a ele um testemunho positivo, porque era a palavra. A promessa estava ali, e a vindicação do grande Deus da criação, como o milagre que ele realizou na presença de Moisés, e lhe mostrou que ele era um Deus da criação. E Moisés, na manhã seguinte, tomou sua esposa e colocou-a sobre uma mula com uma criança em seu colo.
E aos 80 anos de idade, com sua barba pendurada até a cintura, sua cabeça careca brilhando, com uma vara torta na mão, descendo em direção ao Egito, gritando o máximo que podia. Onde você está indo, Moisés? Estou indo ao Egito para conquistar. Conquistar? A invasão de um homem só. Por quê? Ele tinha um absoluto. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha a palavra de Deus. Ele poderia permanecer. Um homem de 80 anos de idade, com uma mula e uma vara em sua mão. Aquilo era tudo que ele tinha. Como um homem sozinho invadindo a Rússia hoje. Mas ele foi e assumiu o controle, porque ele tinha um absoluto. Ele havia falado com Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele, a coisa que era para fazer, ele fazia correto. Por quê? Aquilo estava com ele todos os dias da sua vida. Isso era um absoluto. Ninguém tem o direito de subir até o púlpito, de pregar o evangelho, a menos que ele próprio tenha pisado naquelas areias sagradas, onde nenhum agnóstico e incrédulo pode explicar o sobrenatural de Deus. Jesus não deixou que seus discípulos pregassem, não importa quão bem eles o conhecessem. Eles tinham que ir à cidade de Jerusalém e lá ficar até que fossem dotados com o poder do alto. Eles devem ter esta experiência. Moisés, sabendo que ele era um profeta, entendeu que ele havia sido levantado para este propósito, mas sem aquele contato pessoal, aquele absoluto, alguma coisa que provasse a ele que quando ele fosse até lá, teria que libertar aquelas pessoas. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi até lá porque ele tinha o absoluto e fez tudo exatamente da maneira que o Senhor lhe mandou que fizesse. Não havia medo em seu coração quando ele jogou no chão as serpentes, ou as varas, e elas se transformaram em serpentes. E os personificadores carnais vieram com o seu tipo de ministério e jogaram no chão, e fizeram a mesma coisa. Moisés havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Nada havia para ele fazer senão ficar quieto e ver a glória de Deus. Então verificamos que Deus pegara a sua serpente e comeu o restante delas. É assim que é feito. Ele estava convencido que o Deus que lhe ordenou a fazer aquilo podia tomar conta dele numa situação difícil. Não podemos nesta noite, com base naquele jovem que entregou seu coração a Cristo, permanecer firme neste absoluto, de que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Ele pode mudar os corações dos juízes. Para que pularmos tão freneticamente para lá e para cá por outras coisas? Vamos por Deus em primeiro lugar, voltar à promessa. Se Deus prometeu, isso ele o faria. Portanto, lembre-se, Moisés foi sempre uma pessoa diferente, porque ele se agarrou na palavra de Deus e acreditou nela. E ele tinha uma promessa vindicada a ele. Do que mais podemos falar? Nós não temos tempo. Escrevendo algumas notas hoje, eu estava escrevendo aqui de Daniel, como que ele era? O que era uma pena de morte para ele orar para algum outro Deus. Mas ele havia estado em conexão com Deus. E ele sabia que Deus era capaz de cuidar dele. Os filhos hebreus haviam sido jogados para dentro de uma fornalha ardente e seriam queimados com um calor 7 vezes mais quente do que a fornalha costumava estar. Aqueles filhos hebreus creram em Deus. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar desta fornalha. Por quê? Eles haviam tido um absoluto. Eles tinham a palavra de Deus. E o Deus que pôde livrar aqueles filhos hebreus da cela da morte, de uma fornalha ardente, quanto mais ele poderia livrar este pequeno garoto judeu aqui, que está deitado lá na cela da morte. Quanto mais ele ainda é o mesmo Deus Jeová que ele sempre foi. Nós, semelhante ao apóstolo Paulo, podemos perceber que o Deus que vive é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo. Então os cristãos podem se agarrar à imutável mão de Deus e mudar a situação completamente. A oração muda as coisas. É isso que temos que fazer. O que podemos dizer a respeito de Josué? De que maneira ele atravessou o Jordão?
Parecia que Deus era um estranho homem de guerra, indo justamente no mês de abril, quando as águas subiam assim. Mas ele disse a Josué: pegue a arca e siga em frente. Aquilo era tudo que ele tinha que fazer. E Deus moveu o Jordão para trás e fez a terra secar. E eles estavam atravessando e foram libertos. Como isso foi? Não é de se admirar que Josué dissesse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Davi, aquele grande patriarca, como gostaríamos de falar sobre ele. Nós não temos tempo. Porém, muitas vezes, como ouvimos alguém falando alguns momentos atrás sobre Davi e seus pecados, mas quando tudo foi perdoado, quando ele estava indo para a batalha, e como dizemos aí no mundo, quando a situação fica crítica, e a oposição foi grande, e Davi ficou deitado lá debaixo da árvore e aguentou firme, até ouvir o som vindo através das amoreiras. Então tudo foi diferente. Davi se levantou e foi adiante, porque ele tinha um absoluto, que ele sabia que Deus estava indo à frente dele. Será que não podemos orar uma oração de fé que enviará Deus até aquela junta de liberdade condicional lá embaixo? Claro que podemos. Cremos que podemos se nos agarrarmos nesse absoluto. Como Abraão chamou coisas que não eram como se fossem. Porque ele tinha uma promessa absoluta de Deus, de que Deus lhe daria daria a ele um filho por intermédio de Sara. E quando ela estava com 100 anos de idade, ou ele tinha, e ela estava com 90, ele ainda assim não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ficou firme, dando glória a Deus. E nós reclamamos ser filhos de Abraão. Quando tivemos a Bíblia escrita desde os dias de Abraão, e todas as evidências que havemos tido lá atrás, que Jeová manteria a sua palavra, de que Cristo é o Filho de Deus. Ele é um mediador entre Deus e o homem, e não existe outro mediador além dele. E prometendo: se você pedir ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso será concedido. E nós declaramos ser filhos de Abraão, quando Abraão falou coisas que são como se elas não fossem, porque ele creu em Deus. Absolutamente. Eu creio nisso com todo o meu coração. A vida centrada em Cristo de Paulo era o seu absoluto. Isso o atou. Cristo foi o absoluto da ressurreição, como lemos aqui. Ele disse: Deus jurou a Davi que não deixaria sua alma no inferno. Um juramento é o fim de todos os conflitos. E ele jurou que não deixaria sua alma no inferno, mas que o ressuscitaria. E, portanto, ele confiou em Deus e foi crucificado. Morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus porque ele creu em Deus. Quanto mais, tomando-o como exemplo, podemos tomar o absoluto. Se Cristo pôde receber isso com base em uma única promessa ali, quanto mais podemos receber isso com milhares de promessas. E com o sangue de Jesus Cristo ali, para purificar o nosso caminho e nos trazer através daquele grande abismo de pecado que nos separou da incredulidade em Deus e nos conduziu até a sua presença para falar com Ele, quanto mais poderia isso ser. Sim, temos que ter um absoluto. Estou pensando de um agora mesmo enquanto encerramos, que foi George Washington. Quando a América era jovem e lutávamos pela vida, a vida desta grande nação que temos, George Washington era um cristão. Ele era um crente. E lá no Valley Forge, nos é dito que dos soldados americanos, havia cerca de 1/3 deles somente que tinham sapatos. E o inverno estava gelado, abaixo de 0, e o rio estava frio e cheio, e os ingleses do outro lado, e a vida desta pequena nação estava próxima. O que foi que ele fez? Ele era um cristão. Ele saiu de noite e dobrou os seus joelhos na neve e orou até ficar molhado com a água da neve em volta de sua cintura. E ele ficou ali e orou até ele ter o absoluto, a resposta de Deus, para que Deus lhe desse a vitória. E no dia seguinte o Valley Forge não era nada para ele. Atravessou o Delaware. Avançou através do gelo com os soldados mal vestidos, congelados,
com seus pés descalços no chão sobre a neve, e ele venceu quando 3 balas de rifle atravessaram seu casaco. Por quê? Ele estava confiando no absoluto de uma oração respondida. Amém. Os próprios antecedentes de nossa nação se basearam nessas coisas. O que há com as pessoas hoje que se dizem ser cristãos? Por que estamos perturbados em uma hora como essa? Não nos preocupemos. Vamos ser soldados. Sim, Senhor. Ele orou até obter a resposta. Então, apesar do escuro rio e dos soldados de pés descalço, independente da circunstância, eles puderam vencer isso porque Deus assim havia dito. Uma bala de um rifle inimigo não pôde matá-lo, certamente. Por quê? Ele teve uma reunião de oração. Ele obteve a resposta. Quão bem foi uma noite quando o apóstolo Pedro esteve na prisão e eles iam matá-lo na manhã seguinte. Ele estava prestes a morrer sob pena de morte, como este pequeno judeu está indo agora. Porém, o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que nós aqui em Houston estamos tentando fazer. Eles formaram uma reunião de oração na casa de João Marcos. Enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor foi até a prisão e abriu as trancas da prisão e abriu os portões. E seguiu adiante, levou Pedro para fora e desceu até a reunião de oração. Eu creio que nesta noite aquele mesmo Deus está vivo. Se ele não é o mesmo Deus, então há algo de errado. Certamente. O que foi feito? Por causa de uma reunião de oração, por causa da fé dos cristãos que creram e creram que Deus libertaria seu irmão da pena de morte. Aqueles cristãos permaneceram toda a noite, com suas faces voltadas para baixo, e clamavam e oravam. Como ouvi um dos ministros há pouco tempo atrás, dizendo que ele saiu para fora clamar a noite toda. Este é o problema de hoje. As pessoas se sentem desanimadas. Elas ficam cansadas, com sono. Dificilmente eles conseguem ficar mais do que 10 minutos na reunião. Bem, algo está errado. Se você ama a Deus, bem, deveríamos estar trabalhando. Isso deveria ser nossa esperança, nosso desejo. Deveria ser. Tudo o que está em nós deveria ser por amor de Cristo. Amém. Nós ficamos tão acomodados, ficamos tão indiferentes, enquanto o mundo está morrendo debaixo de nossos pés. Isso mesmo. A vida dos homens está se indo sem Deus, e nós ficamos tão despreocupados com isso. Enquanto pertencermos à igreja, pensamos que isso é tudo que faz a diferença. Eu estava falando a respeito da vinda de Cristo há poucas semanas atrás, em uma certa igreja. E mais tarde, alguém se encontrou comigo depois da igreja e disse: Irmão Branham, você assusta as pessoas com a morte. Eu disse: por que eu faço isso? Ele disse: bem, você falando sobre a vinda de Cristo, eu não quero ouvir coisas assim. Tenho um garotinho aqui que tenho que criar. Tenho uma menina na escola. Eu disse, a vinda de Cristo é a coisa mais gloriosa da qual posso pensar. Certamente, vê, a Bíblia diz, todo aquele que ama a sua aparição. Que coisa! No dia em que este velho mortal se revestir de imortalidade, esta casa de pestes na qual vivo será mudada em um momento, em um piscar de olhos, em um corpo como o seu próprio corpo glorioso. Isso deveria ser o desejo do coração da igreja. Isso deveria deixar todo homem e mulher em chamas, pregando nas ruas e em todos os lugares, tentando fazer com que almas sejam salvas. Certamente. Eu me pergunto se realmente estamos ligados àquele absoluto que tanto clamamos. Estamos olhando para a estrela da manhã certa? Se somente confiarmos na nossa igreja e na nossa denominação, nossa afiliação. À medida que o mundo muda e as coisas mudam com ele, em círculos e voltas. Mas existe uma estrela que nunca muda, existe uma coisa que nunca pode mudar, que é Deus. Deus não pode mudar. Sua palavra não pode mudar. Sua Bíblia não pode mudar. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, com Cristo nele,
receberá todas as promessas com um amém. Isso mesmo, certamente. Oh, claro, é de uma reunião de oração que precisamos. Devemos ser cristãos. Todos os cristãos devem fazer uso desse mesmo absoluto, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o apoio do cristão. Jesus disse em sua palavra: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Pense nisso. Que outro absoluto mais você iria querer? Em que outra coisa você poderia confiar mais do que algo assim? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então peça o que quiseres. Precisamos pedir a Deus para que opere no coração daquele juiz ou daquele conselho da condicional e que tire aquele pequeno companheiro da cela da morte. Se pedirmos isso com fé, crendo nessa reunião de oração, nós teremos isso. Apenas creio em Deus assim. E minha fé que tenho em Deus é a razão do porquê eu estar aqui nesta noite. Essa é a razão de eu ter cancelado algumas coisas e vindo até aqui. Eu tenho que dirigir centenas de milhas esta noite de volta a Tucson, Arizona, porque eu vim para unir a minha fé com a de vocês. Esse é um homem, é uma alma que está lá além, é alguém com necessidade, e nós cristãos temos que acordar para uma realidade, para uma verdadeira fé genuína. Amarre isso à palavra de Deus e implore por aquela promessa. Sim, Senhor. Oh, que coisa! Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. E novamente, se o povo que se chama pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. Reunião de oração é isso. Eu creio em conversar com procuradores e conversar com advogados, ou juízes, ou conselhos de condicionais, ou qualquer outra coisa. Agora está tudo bem. Mas, irmão, se sua esperança não está atada em algo mais do que somente na opinião de um homem carnal, na mente de um homem, você certamente ficará tristemente desapontado. Mas se você puder amarrar a sua fé em algum lugar que você conhece e ficar ali e orar até que Deus responda, então você saberá em seu coração de que alguma coisa vai acontecer. Tenho visto os mortos ressuscitarem de uma casa funerária. Tenho visto os olhos dos cegos se abrirem, os ouvidos dos surdos se abrirem. Tenho visto vários casos de câncer, lepra, serem curados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, porque eles tiveram fé para crer que aquele Deus que fez a promessa seria capaz de cumprir a sua promessa. Esta era a fé verdadeira e genuína que Abraão tinha. Amarre até ali, fique ali e ore. Não apenas se abaixe e diga: Deus, liberte o pobre companheiro e mande-o para casa. Todos nós gostaríamos disso, mas vamos ficar ali até que alguma coisa aconteça. Quando algo ocorrer, então, esta garantia poderia cair entre as poucas pessoas sentadas aqui, nesse auditório, esta noite. Fé e poder de Deus suficiente, se pudermos orar, até atingirmos aquela linha de chegada, até que esse absoluto desça, a mesma coluna de fogo que foi tirada aqui em Houston pela câmera de Ted Kipperman há 12 anos atrás. Ele está aqui esta noite, tão grande quanto ele foi até então, para libertar aquele rapaz, se tão somente crermos nisso, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio nisso com todo o meu coração. É por isso que estou aqui, para oferecer a minha oração junto com todos vocês, para que Deus poupe a vida deles. Então, se você puder orar até obter uma resposta de volta, receber uma confirmação de volta, como Washington teve, como João Marcos teve, como Daniel teve, como Moisés teve, até que você tenha um absoluto, alguma coisa em que você sabe que pode se ancorar, então, sobre este absoluto edificarei a minha igreja, e todos os tribunais desta terra não podem resistir a isso. Isso mesmo. Em cima disso, o próprio Deus que pôde levar um judeu de nariz aquilino como Paulo, que irado desceu até lá para matar a todos os cristãos sob pena de morte, e que pôde mudá-lo e fazer dele um amável cristão, esse mesmo Deus que vive esta noite,
pode mudar a lei por sua graça a qualquer hora que ele tiver a intenção de fazê-lo. Aleluia! Vão me chamar de um santo rolador de qualquer jeito, de modo que eu posso também ter começado isso agora mesmo. Eu creio assim, Deus. Amém. Sim, Senhor. Então Marcos 11:22, quando você orou, ele disse: em verdade vos digo, tende fé em Deus. Eu vos digo que se disseres a este monte, mova-se. Quando aquele absoluto vier até você, quando você é ungido com aquele espírito que está além de todo controle científico lá de fora, antes que existisse um átomo ou uma molécula, aquele que falou e tudo veio à existência. E quando sua alma estiver ancorada nisso, não haverá nada que poderá detê-lo. Isso mesmo. Diga a este monte, mova-se, e não duvide em seu coração, mas creia que o que você disser ocorrerá, e então você pode ter o que disse. Se isso não for um absoluto para se agarrar, mas certamente que é. Isso mesmo, um absoluto. Agora, a nação tem um absoluto. Sua vida em casa tem um absoluto. Em todo lugar, se alguma vez conseguir algo, precisa ter um absoluto. Agradecemos a este advogado. Agradecemos a todos os outros homens. Este capelão aqui da Califórnia. E que mensagem maravilhosa. E nosso irmão que tentou obter o dinheiro e tudo para tentar ajudar a esta pobre mulher e seus filhos, para soltá-los. Tudo bem. Nós apreciamos isso e sou a favor disso. Mas existe alguma coisa além disso, amigos. Enquanto estamos encerrando esta reunião desta noite, devemos atar isso a uma reunião de oração absoluta diante de Deus, que enviará a libertação do mesmo Deus Jeová. Ele é simplesmente tanto Deus nesta noite, como ele foi até então. Aleluia! Você crê nisso? Amém. Então vamos nos pôr de pé e nesta noite formar uma reunião de oração aqui, até que um absoluto aconteça. Levantamos nossas mãos diante de Deus. Ore até você tocar na casa, até que um absoluto caia dentro do seu coração. Senhor Deus, envie o teu Santo Espírito até nós, e envie e liberte aqueles filhos além, Senhor. Eles estão assentados nas regiões da sombra da morte. Algo está prestes a acontecer, Senhor, e oramos para que estas reuniões de oração incendeiem. Creio em Ti, Senhor. Estou aceitando e creio que Tu livrarás aqueles filhos. Conceda isso, Deus Todo-Poderoso. Nós, Tua Igreja, pedimos isso por meio de Jesus Cristo. Amém. E assim termina o sermão Um Absoluto. Se inscreva e acione as notificações para que você seja avisado sobre novos vídeos aqui no canal. Agradecemos a todos que têm orado e apoiado o nosso trabalho de evangelização. Todas as nossas traduções e ministração ao longo dos anos você encontra no canal Doutrina da Mensagem e principalmente no meu canal pessoal, Diógenes Dornelles. Acesse também o site Diógenes Traduções, e ali você encontra um grande acervo de estudos bíblicos e material doutrinário. Contamos com seu apoio e suas orações para que este trabalho tenha continuidade. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo traga sempre refrigério para o teu coração. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.